Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Eu arrumo algumas brigas na internet de vez em quando, mesmo com a advogada. Cerceando, né? É, pegando no pé. Porque a hora que aperta, é ela que resolve, né? Mas, ao mesmo tempo que a Casa Real tenta ensinar, criar essa clareza, criar essa consciência, eu tenho aqueles praticantes que eles estão nessa anestesia, eles aceitam todas essas condições. É o cara que vai pro terreiro, bate no peito e fala assim, eu faço a caridade, eu incorporo o caboclo. É mesmo? Eu incorporo o caboclo. E aí? E aí é isso, eu vou lá, eu atendo. Cara, cadê os Yanomamis? Cadê os Yanomamis? O que aconteceu com os Yanomamis? Que Yanomami? Então, há uma ruptura. Não existe o processo espiritual de uma manifestação que tem um lastro se eu estou matando essa estrutura. Só que existe também o condicionamento. Eu sou educado a comprar a ideia de fé, amor e caridade. Eu vou lá no terreiro, eu incorporo, eu atendo pessoas. Briga da semana. Pô, um conhecido nosso foi lá no TikTok e fez uma enquetezinha, né? Falando, apareceu um camarada aqui falando que o preto velho dele é branco. O preto velho dele é branco, era um doutor europeu, mas como tudo na espiritualidade é energia, ele vem nessa condição para treinar humildade. Cara, é insano. Só que há um processo educacional para isso dentro também. Quando eu penso o processo da escravidão, a gente sabe que o tempo de vida ele era enxuto. Então você ter pessoas que chegaram até a fase do ancião era muito difícil, mas eu tinha indivíduos que foram escravizados já com alta idade. E quando esse cara morre aqui no Brasil, não adianta a gente idealizar a coisa a partir do lugar perfeito do outro lado, né? Nosso Lar, você assistiu Nosso Lar? Assisti. Então, eu não posso jogar tudo na ideia do Nosso Lar. Existe lá o Beco do Sofrimento, né? E existe aqui o outro lado da muralha, onde tem a internet para você falar com a terra. É legal. Só que algumas culturas não entram nisso. E quando eu coloco isso como uma estrutura que, se você morre na condição de um indivíduo africano escravizado, de um indivíduo indígena escravizado, você vai para o Nosso Lar, porque ali você vai ter evolução e cultura. E há a linha de pensamento dessa forma. Eu preciso entender. Uma geografia vai prevalecer, uma história vai prevalecer. Imagina você fazendo o que você faz hoje, tendo a expertise que você tem. Aí você, né? Bate as botas. Eu não acredito em bater na madeira, vamos bater na mesa. Você chega lá do outro lado. A construção, ela vai estar alinhada com a tua realidade daqui. Então imagina, eu fui um feiticeiro lá na minha comunidade e eu atendia a comunidade, eu tinha práticas espirituais, eu sou escravizado e trazido para o Brasil. Aí passo tudo que passei, morro aqui. Aí olho para a realidade espiritual. É a igreja que vai me recolher? É o Nosso Lar que vai me estruturar? Não. Eu vou ter a criação de uma estrutura espiritual aqui também. E aí entra a Umbanda, que ela deveria ter sido pensada e ter o seu start a partir dessa liberdade de culto, e existe o outro lado da briga aí que acaba criando uma situação na internet. Ela é apontada em 1908 na figura de Zélio. E, cara, Zélio era de uma família católica, Zélio, enfim, família militar, católica. De 1908, o que vai se chamar de Umbanda, ela é pensada para ser branca e desafricanizada. Existe, qualquer Google acha isso. Primeiro Congresso Brasileiro de Umbanda de 1940. Aí tem uma variação ali, 40 e 44. Toda regra, eu tô pensando, que às vezes eu falo uns palavrões, eu tô evitando. Fica à vontade, cara. Então tá bom, toda regra que é cagada ali no Congresso é para desafricanizar a Umbanda. É para quebrar qualquer relação de identidade preta, africana ou indígena.
E aí eu vou ter a ideia das entidades que se converteram. Quando você olha para Exu no Maranhão, tem uma linguagem lá que eu gosto muito. Eles falam assim, lá, existe o preto velho que aceitou a conversão e ele, óbvio, se converteu. E hoje ele vem, quando ele se manifesta, ele pode falar da palavra de Jesus. Tá tudo bem, ele aceitou, ele comprou aquilo culturalmente. Só que existe a entidade que se manifesta e nunca aceitou. É o não convertido, é o não cristianizado. É o cara que no primeiro movimento, se ele pode, ele cria revolta. E nós estamos falando de pessoas que tiveram ali a sua experiência, por exemplo, em quilombos, em pontos, em movimentos de resistência. E a Quimbanda, ela vai surgir a partir daí. Ela vai se estruturar a partir daí. Então, todo esse cenário que eu coloco na mesa, a partir de identidade, a partir de ponto, é um cenário ainda onde eu tenho muito mais coisa a resolver, a conversar, e eu acho que esse contato ele precisa acontecer. Eu preciso falar, Humberto, Juliano, Daniel, haja o que hajar, não use o termo magia negra. Não use. Por quê? Porque você vai estar fortalecendo. Não aceite que em algum momento alguém coloque a palavra macumba de forma pejorativa, porque ela foi um sistema e ela permitiu que uma série de situações tivessem continuidade. Não permita, por exemplo, que o seu filho vá para a escola e ele volte pintado de Dia do Índio. Porque tudo isso impacta essas estruturas. E existe uma conversa espiritual com isso o tempo inteiro. Então, como Casa Real, nós acreditamos que é possível um processo educacional, só que a gente fala de desconstrução. E, cara, desconstruir dói. E eu tô falando porque eu não nasci desse jeito. Anos atrás, eu acreditava que o sincretismo era funcional. Eu acreditava que, tá tudo bem, é desse jeito mesmo. E aí, houve uma necessidade, houve intervenção. Eu posso agradecer a pessoas que não estão mais hoje na prática, mas que apareceram na minha vida para forjar, para lapidar, para falar, acorda. E tudo isso foi colocado à mesa. Desconstruir dói. Então, quando o camarada vira e fala, porque Deus, porque a referência, eu preciso enxergar a identidade humana através dos sistemas. Eu uso muito essa palavra. Eu troco pela ideia de religião. Por quê? Quando a gente olha o kardecismo, né? Kardecismo / Espírita Brasil, a figura de Kardec, homem, branco, inserido numa sociedade racista, dentro de um processo de revolução, a partir da cultura europeia. Cara, não tem como construir uma identidade espiritual sem que esses filtros impactem essa identidade. Aí existem relatos, né? Tava lá a mesa espírita bonitinho, chegou um preto velho, meteu um misifio na mesa. Aí os caras, aqui não é seu lugar. Isso aconteceu, isso ainda acontece. Só que eu preciso educar as pessoas em relação a isso e trazer isso de forma consciente. Eu não posso dobrar essa entidade para falar, conta uma outra história, ou mete o lastro europeu. Infelizmente há isso aqui. Ainda há essa ideia da cultura europeia como uma cultura de referência. E a espiritualidade ela vai ter o impacto dessa situação. Então a Casa Real ela vai ser pensada para que pessoas que queiram fazer esse caminho, pessoas que queiram dar esse passo, pessoas que queiram começar esse processo de desconstrução, tenham espaço para isso. E desconstruir dói e leva tempo. Hoje eu consigo fazer perguntas que eu gostaria de enquadrar o Jorge de 2002. Fala, cara, como assim? Me explica como você constrói a crença num Jesus branco de olho azul. E ainda a máxima no Brasil. Porque nós sabemos que Jesus é Deus na Terra, né? Essa é a ideia, Jesus é Deus na Terra. E se eu olho o processo histórico, cultural, geográfico, eu tô falando de um cara que nasceu no Egito. Eu tô falando de um cara que nasceu numa região que há uma predominância da questão da pele. Só que a estrutura da igreja, ela cria isso, né? Como outras coisas. Por exemplo,
Se você pesquisar, você encontra. Existe um santo dentro da igreja, em alguns países ele tem uma maior relevância. São lupus. Lupus vem de lobo. Diferente de outros casos, não há uma identidade certa dessa alma, desse indivíduo. Mas você vai ter no processo histórico alguns cultos da mesma região que adoravam a imagem do lobo de forma pagã. E aí a igreja estrutura, cria um processo para que essas pessoas possam vir. A história ela vai se repetir. Dominação, morte, escravidão e submissão. E hoje, ter uma prática espiritual no Brasil e conseguir sair disso, não estar dominado, não estar dobrado, não estar condicionado, é extremamente difícil.